Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com imensa alegria que recebemos a todos que aqui se encontram nesse salão de reunião e a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vamos aproveitar esse momento, vamos relaxando, inspirando, para fazermos uma prece. Querido Mestre Jesus, bondoso Pai, somos gratos pela oportunidade de conseguirmos estar aqui nesta tarde maravilhosa, de amor, de luz, de aprendizado, e que todos que aqui estão e a todos aqueles que nos assistem consigam todos os bálsamos, os lenitivos de que aqui vieram buscar. E que Mestre Jesus, Mãe Maria, nos abençoe, hoje e sempre, nos orientando na nossa caminhada. Que assim seja. Hoje a nossa palestrante, a nossa querida Roseli, que vai falar sobre o tema Paixões, do Livro dos Espíritos, questões 907 a 912 de Allan Kardec. Seja feliz. Muito obrigado, é um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós cumprimentamos a todos que estão aqui no salão, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, e que bom que a gente tem essa tecnologia hoje para que a gente possa, de onde estivermos, nestes momentos, estarmos conectados com o superior, porque é isso que acontece. Falando de coisas boas, de aprendizado, nós estamos todos nos conectando àqueles espíritos elevados, a Jesus e ao nosso Criador. Então, hoje nós vamos falar do tema paixões. Olha só que interessante. Quem é aqui que não se apaixonou já alguma vez na vida, né? Ou não está apaixonado? A gente se apaixona só por pessoas? Não, a gente se apaixona por pessoas, por animais, por objetos, por sensações, por prazeres. Então, nesse capítulo que tem essas questões 907 a 912, é o capítulo 12 das perfeições morais. E nesse capítulo são abordadas as questões que se referem ao nosso progresso moral e espiritual. Então, ele vai tratar dos vícios, das paixões, que nós vamos falar, vai tratar do egoísmo, e no final ali do capítulo, para que a gente tenha uma referência de quais caracteres nós devemos desenvolver para nos tornarmos pessoas de bem, eles nos apresentam uma lista ali bem grande de qualidades, de virtudes que a gente está aqui hoje reencarnado para desenvolver. Então, para que a gente possa ainda, neste mesmo capítulo, ter a melhor de todas as ferramentas para que a gente chegue a esse fim, né? A esse fim do ápice da evolução espiritual, moral, que todos nós estamos destinados, caminhando e vamos chegar lá. Então, é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. Ele ainda reforça a ideia de que a evolução moral, como nós falamos, é o nosso destino, porém, depende da gente, depende da nossa perseverança e principalmente da vontade que a gente tenha de aproveitar todas as oportunidades que a existência nos dá, de nós irmos nos aprimorando. A cada despertar é um novo dia, é uma nova oportunidade para nós sermos hoje melhores do que nós fomos ontem. Então, ela é um esforço individual, porém coletivo também. Por quê? Porque a gente precisa da vontade interior, da perseverança íntima de cada um, mas a gente vai praticar isso aonde? A gente vai praticar isso com o outro, na convivência com o outro. Por isso que é também, né, a evolução também é um movimento coletivo. Na questão 907, a gente já começa bem falando dessa questão das paixões, né?
Então, são sentimentos neutros. Quando uma coisa é neutra, é porque quem vai dar a qualidade a ela somos nós. Então, as paixões, a princípio, são neutras. Quem vai dar a qualidade, a característica desse sentimento, somos nós. Mas é uma reflexão que traz certos conflitos, porque o Espiritismo fala bastante, né, dessa nossa questão material, do quanto nós somos apegados e do quanto nós somos apaixonados desmedidamente por muitas coisas. Então, falar de paixão traz certos conflitos, mas o Espiritismo sempre coloca o quê? Coloca a lógica, a razão em todas as questões. Então, a gente vai entender que paixão é um sentimento neutro, mas que pode ser muito bom também. Então, são sentimentos neutros porque, ao mesmo tempo, traz para a gente um monte de emoções que são intensas e profundas, euforia, admiração, mas também significa um sentimento que pode prejudicar quando ele é desequilibrado, quando ele é exagerado nessas mesmas emoções. Então, aquela euforia exagerada, aquela admiração exagerada que foge ao equilíbrio, né? Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar desarmonia, desarmonias interiores, desarmonias nas nossas condutas. Por exemplo, um cientista que é apaixonado pelas pesquisas e ele quer descobrir a cura para o câncer. Então, ele se dedica àquilo de forma integral, ele estuda, ele pesquisa, ele faz testes e ele se sente satisfeito com a possibilidade de ajudar muitas pessoas. Então, essa é uma paixão boa, embora ele se dedique, mas é para um fim maior, é para um fim bom, claro, desde que ele não se prejudique, mantendo aquele equilíbrio que nós falamos. Então, essa é uma paixão que é boa para ele, porque ele está se desenvolvendo, está se dedicando àquilo que ama, e é bom para nós que vamos um dia poder ter a cura para essa doença. Um artista que faz lá a sua obra, é apaixonado por aquilo que faz, né? E ele propicia para a gente que está ali olhando aquela obra um momento de grande beleza. Para nós, é uma coisa maravilhosa a gente poder estar num museu observando diversas obras de arte, traz para a gente muito conhecimento, traz reflexões, né? Então, também isso é muito bom, tanto para ele quanto para nós. Mas a gente traz um caso diferente, quando existe um indivíduo, uma pessoa que tem uma paixão ardente por um determinado time de futebol. Então, o que acontece? É o mesmo sentimento do cientista, do artista, mas, nesse caso, se ele for exagerado, se ele sair do bom senso, né, ultrapassar os limites da educação, os limites da nossa liberdade, né, ele pode o quê? Ele pode prejudicar não somente essa pessoa, mas prejudicar uma maior quantidade de pessoas, porque é o que nós vemos, infelizmente, nos grandes jogos, né, de times grandes. Muitas vezes há aquela agressão, às vezes até morte, né? Então, é uma paixão desmedida, é aquela paixão que saiu do controle. O Kardec, neste capítulo, nesses itens, eles tratam, junto com os espíritos, eles tratam as paixões como forças naturais. A paixão nos impulsiona, a paixão nos atrai. Então, a coisa que é apaixonante, ela é uma forma de atração, né? Para que a gente busque realizar ações que a gente possa progredir através delas. Deve ser sempre a nossa intenção, tudo o que nós fizermos, nós buscarmos progredir, buscarmos melhorar. Então, quando moderadas, as paixões são úteis, como a gente mostrou aqui, mas quando elas são sem rumo, elas perdem a rédea, não existe razão na condução delas, aí elas podem realmente tornar-se prejudiciais.
são paixões humanas, os vícios, como álcool, fumo, drogas e todo tipo de vício, assim como sentimentos, egoísmo, orgulho, vaidade, porque são sentimentos que nos escravizam, né? A gente vai sendo escravizado por aquilo porque traz para a gente prazer, traz para a gente boas sensações, e a nossa materialidade faz com que a gente queira cada vez mais estar vivenciando essas sensações. Mas para o espírito, para nós todos que somos, como sabemos, espíritos imortais, tivemos um começo, criados por Deus, mas não teremos um fim, isso não é bom. Porque quando a gente desencarna, a gente vai levar essas paixões ali para a vida espiritual também. E lá a gente vai continuar tão desequilibrado ou mais como quando nós estávamos aqui encarnados. Então, são imperfeições que nós carregamos, os vícios, o orgulho, o egoísmo, que a gente está aqui para superá-las. Mas a gente só vai superar se a gente saber, né, que está dentro de nós, no nosso íntimo, que nós carregamos de verdade esses sentimentos. E o que é que define, né? Já que as paixões ali podem ser boas ou más, o que define? Qual é o limite dessas paixões? É a razão. Kardec faz também uma analogia para ilustrar o poder descontrolado das paixões quando não são dominadas pela razão, quando elas saem do bom senso. Então, ele faz uma analogia com um corcel. O corcel é uma raça de cavalo que tem uma velocidade muito grande. Então, esse corcel, quando ele não está ao poder das rédeas, né, das rédeas de alguém que está conduzindo, ele sai desabalado a carreira, não sabe nem para onde vai, o que vai fazer, porque que está correndo, está no instinto dele correr. É uma coisa que faz parte dele correr. Então, é assim também com a questão da paixão. Se nós não dominarmos as nossas paixões, os nossos desejos, se a gente não colocar rédeas nelas, ela é também uma energia avassaladora que pode nos levar a situações perigosas ou prejudiciais. Então, se nós analisarmos profundamente, nós ainda, dentro da nossa conduta, priorizamos muito as ações movidas pelo instinto, que é uma paixão também. O instinto é um sentimento muito primitivo, com o qual nós convivemos durante as nossas primeiras existências, reencarnando em planetas primitivos, mas nós vemos ainda nos dias de hoje muitas pessoas que agem por ação exclusiva do instinto. Então, é um corcel desabalado que ele, através da emoção que ele está sentindo naquele momento, ele ou ela, né, a gente está generalizando, agride, xinga, pede demissão do trabalho, pede o divórcio, tudo em meio quê? Em meio àquelas emoções, em meio àquela coisa que está ardendo dentro, aquela emoção descontrolada, que se não se pensa, se não se usa a razão, o bom senso, não respira, a gente acaba tomando atitudes erradas. Então, nós ainda temos muitas pessoas agindo pelo instinto. Nós ainda, talvez menos, mas também agimos ainda em muitas situações pelos instintos. Por isso que hoje existe a inteligência emocional, que é aquela questão de você aprender a lidar com as suas emoções. A emoção vem e a gente precisa o quê? Precisa respirar, precisa compreender o que é aquela emoção, por que é que ela está vindo. Então, a gente tomar cuidado naqueles momentos de raiva, de mágoa, de euforia, todos sentimentos, né, que estão inclusos nessas paixões, aquilo que nós desejamos de forma desenfreada. Então, tudo é preciso que haja ali a rédea, que é a razão. É ela que limita entre a paixão que é boa, que vai nos fazer bem, vai nos ajudar no nosso progresso, daquela paixão que vai prejudicar, que vai nos colocar em situações
perigosas. E como é que nós podemos... Não, a primeira pergunta, 909, nós podemos vencer as más inclinações? Porque Kardec é muito interessante, aliás, aproveito para homenageá-lo, né? Dia 3 ele faria aniversário. Kardec, o codificador da doutrina espírita, em conjunto com os espíritos, apresentou para a gente toda essa enciclopédia, né, que é o espiritismo, para a gente aprender a lidar com o quê? Aprender a lidar com a vida, com a existência, com tudo que nos envolve. Então, ele vai fazendo as perguntas, assim, vem num crescendo, e ele vai cutucando os espíritos, sabe? Ele não se satisfaz com uma resposta. Então, aqui ele começa, na 909, nós podemos vencer as más inclinações? Quer dizer, ele quer saber, será que nós, espíritos reencarnados, seres humanos, a gente tem capacidade de vencer as nossas más inclinações? Aí eles falam, com o livre-arbítrio, sim. Então, nós nascemos com livre-arbítrio, nos foi dado no momento da nossa criação, ainda como quando éramos espíritos primitivos, ali, né, naquela forma mais... que a gente conhece aí, das próprios filmes, dos desenhos, né? A gente vivia nas cavernas, então a gente agia muito por instinto, a gente não tinha o livre-arbítrio, que é uma coisa mais consciente, é uma coisa mais sabida, a gente tem consciência, a gente sabe das coisas, mas ali naquele momento o nosso instinto era caçar para comer, era beber água e era nos vestirmos conforme a gente foi se desenvolvendo, mas no início vivíamos nus, né? E a gente não se preocupava com isso. Aí vem vindo as necessidades, a nossa intelectualidade foi crescendo, foi evoluindo e a gente foi vendo necessidades. E hoje a gente está numa civilização em que as nossas necessidades são supridas assim quase que de forma imediata, né? Mesmo através de todo esse crescimento intelectual de todos nós. Então, nós nascemos com o livre-arbítrio. Quando bebês aqui nessa encarnação, a gente tinha o livre-arbítrio também. A gente chorava para mamar, estou com fome, não sei falar, não sei ir até a geladeira buscar comida, então eu vou chorar, a única forma que eu tenho. Eu estou com dor, também vou chorar. Eu estou com sono? Vou chorar também. Então, a gente entende o bebê dessa maneira, através do choro. Existe aquele choro que demonstra que o bebê está sentindo dor, que é aquele choro mais dolorido, existe aquele choro de manha que a gente conhece. Então, é a forma como nós chegamos aqui, ainda em espírito, mas como bebês, no corpo de bebês, a gente foi desenvolvendo esse nosso livre-arbítrio. E ele vai crescendo como? Vai crescendo conforme nós vamos crescendo fisicamente, o nosso corpo vai se transformando, vai virando adulto, nós vamos crescendo intelectualmente, a nossa inteligência também, e moralmente. E aí o que acontece? Quanto mais moral, quanto mais conhecimento, mais nós sabemos discernir aquilo que é certo do que é errado. Então, o livre-arbítrio é essa consciência que nós vamos tendo à medida em que vamos evoluindo do que é certo e errado, e a partir daí nós fazermos as nossas escolhas dentro daquilo que entendemos. Então, livre-arbítrio, por isso que ele é livre, porque o que pode ser certo para mim pode ser errado para o outro, é a forma como eu entendo, é aonde a minha evolução está chegando, mas pode ter outra pessoa que tem um outro entendimento. Então, o espiritismo, ele nos propicia a gente se aprofundar além da matéria, além dessa vida que a gente às vezes enxerga como a única, que a gente se entrega às paixões, a todos os nossos desejos, quer viver tudo sempre com prazer. Então, o espiritismo, ele nos explica que a vida vai além dessa matéria, que o nosso livre-arbítrio, ele deve englobar as questões morais também, não só as questões intelectuais, as questões do mundo material, mas as questões morais, porque são essas virtudes
que nós vamos desenvolver, vamos fazer boas escolhas, vamos deixar de atender aos nossos próprios interesses e vamos carregar lá para a espiritualidade. O livre-arbítrio é uma forma de evolução. Então, pelo livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, se eu desejar, se nós desejarmos, nós podemos vencer as nossas más inclinações. Então, lembrando que o Espiritismo revela que o progresso moral é uma conquista pessoal. A prática é em coletividade, mas a conquista é pessoal. Então, toda essa modificação que nós estamos aqui hoje para isso, ela deve vir exclusivamente da nossa vontade, do nosso desejo individual. Então, de mudarmos os nossos comportamentos, de mudarmos os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, dominarmos essas paixões, os desejos, né? E a gente substituir essas sensações prazerosas por sensações prazerosas dentro de uma conduta equilibrada, dentro das leis divinas, de tudo aquilo que, na verdade, é o que vai fazer a gente chegar a essa evolução mais rápido. Então, depende da vontade de cada um. Se nós buscarmos estar a maior parte do tempo que pudermos vinculados a tudo que é bom, né? Dentro da nossa condição, no nosso dia, no nosso momento, a gente está vinculado a tudo que é bom. O que é isso? É fazer boas ações, né? Ter no seu trabalho, você ser aquela pessoa proativa, você auxiliar, você explicar alguém que não sabe fazer tão bem o trabalho que você já fez, já sabe. Da mesma forma na escola, em casa também, né? Falando em termos espirituais, né? Se nós emitirmos pensamentos e sentimentos bons, positivos, para nós, porque quando a gente pensa, o primeiro que recebe o pensamento somos nós, né? Para os outros também. Se a gente tiver aproveitado todas as oportunidades de praticar o bem, nós vamos, não é que nós vamos ter mais amparo espiritual, mas como nós estamos uma boa parte do tempo vinculados a questões superiores, a nossa mente ela vai se sensibilizar mais a essa inspiração que a espiritualidade que nos acompanha, nosso mentor, nosso anjo da guarda, eles vão estar ali, estão o tempo todo nos intuindo. Só que se a gente está direcionado a viver intensamente as paixões, as questões materiais, nós não vamos poder ter essa sensibilidade para perceber essa inspiração, para receber esse amparo de fato. Porque o amparo não vem assim, vai cair uma coisa maravilhosa na nossa vida. Não, ele vem através de outras ferramentas, outras formas, às vezes não tão claras, para a gente perceber. Porém, se a gente começar a mudar a nossa conduta, a gente vai perceber que nós estamos mais sensíveis ao que já era intenso na nossa vida, esse amparo espiritual, só que a nossa materialidade não permitia. Por isso que o momento de oração é um momento em que a gente sempre sente que recebe um fluido benéfico, o momento do evangelho no lar. Quando nós estamos aqui, a gente chega aperreado lá do nosso trabalho, nervosos, trânsito, não tem lugar para estacionar e coisa e tal. A gente chega aqui, o que acontece? A gente se tranquiliza, porque todos estamos numa egrégora de melhora, de pensamentos bons, positivos. Aí todo mundo está o quê? Com o canal do coronário aberto para receber essas benesses que a espiritualidade tem a nos oferecer. Então, a gente precisa estar cada vez mais conectados àquilo que é superior para a gente sentir esse superior, sentir intimamente esse amparo. Aí vem a questão 910. Se somos capazes, que foi a primeira questão, de vencer as más inclinações, qual é a forma mais eficaz para isso aí? Kardec está lá cutucando, falando, não, tudo bem, somos capazes. Mas e agora? Dá a receita aí. Não adianta só falar que a gente tem que dar a receita. Aí os espíritos afirmam, sem dúvida, que a ferramenta mais eficaz é abnegar-se de si mesmo. O que significa isso? Significa você abrir mão dos seus interesses pessoais.
Ah, mas então eu não posso mais fazer nada por mim, eu não posso mais comprar nada para mim. Não, é tudo com equilíbrio. Lembrem-se, a gente não colocar o nosso interesse em primeiro plano, mas a gente pensar, isso vai ajudar mais pessoas ou estou só ajudando a mim? Isso vai ajudar a mim e vai prejudicar os outros? Então, são essas perguntas, né, que a gente tem que fazer, porque as nossas atitudes, elas devem passar a ser gradativamente em prol de um bem maior, do amor ao próximo, da elevação espiritual. O Espiritismo fala disso. E não é que a gente é tão imperfeito que a gente não vai alcançar isso. Nós vamos alcançar, por mais que a gente não acredite. A gente vai alcançar, porque a gente vai tendo uma perseverança, uma vontade que vai se movimentando dentro da gente, e a gente vai vendo quando eu estou fazendo uma oração, quando eu estou fazendo o evangelho no lar, quando eu chego no trabalho, eu dou um bom dia, eu sou prestativa na minha casa, a nossa energia, o entorno de nós começa a modificar. Então, a gente vai ter a comprovação de que ser bom é muito bom. Então, é um esforço de desapego, né, o abnegar-se de colocar-se a serviço do bem, das necessidades do outro. Não deixar de fazer para você, não deixar de ter as suas conquistas, mas não ser exclusivamente esse o nosso pensamento. Então, praticar as leis de Deus, né, eliminando em si o egoísmo, praticando a caridade e o perdão. Já ouviram falar? O sair de si é isso. Quando a gente sai da gente para ir para o outro, para chegar ao outro, a gente tem uma ideia de que os nossos problemas, eles são pequenos perto do problema do outro. Por maior que seja o problema que a gente está enfrentando, quando a gente sai da gente, a gente começa a olhar o outro, a gente começa a ter empatia pelo outro. Então, é esse exercício, né, que vai fazer com que a gente viva aproveitando as oportunidades da gente sempre praticar o amor, a humildade, a exemplo do nosso Mestre Jesus. Então, nesse contexto, veja bem, é importante isso aqui, nesse contexto, paulatinamente, nós vamos deixando de ser tão materialistas como nós ainda somos, a nossa predominância corpórea, né, que nos faz agir por instintos, a gente tem que resolver aquilo na hora, é um imediatismo, é uma necessidade de responder na hora uma ofensa, né? Então, a gente vai deixando pouco a pouco, dando lugar à espiritualidade, a gente vai se tornando espíritos encarnados, vivendo uma experiência corporal, por necessidades de reajuste. Então, como Jesus orientou aos discípulos, vivam no mundo, mas não sejam parte do mundo. Não fazemos parte disso aqui. Aqui a gente só está um momento. Nós não somos parte deste mundo. Tudo que a gente tem aqui ficará aqui. O que nós vamos levar são as nossas virtudes, é o amor verdadeiro que a gente conseguiu construir com alguns espíritos que estão conosco e que a gente vai levar para a espiritualidade. Na questão 911, já sabemos que podemos vencer as más tendências, já temos o meio mais eficaz. Então, a gente sabe que sempre poderemos vencer tudo que seja um obstáculo à nossa evolução, desde que a vontade parta de nós. É preciso que a gente tenha vontade, não que a gente faça pelo outro, para mostrar para o outro. A gente é sempre um exemplo, isso é diferente. Mas quando a gente faz, que deve partir da gente mesmo, né? E a gente não vai ter o retorno tão rápido quanto o nosso imediatismo deseja. E a questão 912 fala também da perseverança, da vontade de vencer, que são algumas das virtudes que a vivência corpórea proporciona. É na vida de relação que as nossas más inclinações, elas afloram. O maior duelo que nós temos, por mais que a gente viva com um familiar difícil, por mais que a gente viva numa condição de trabalho difícil, o maior duelo que nós temos é com a gente mesmo, é com as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, é na tentativa de nós dominarmos esses instintos, né? Para a gente dar lugar à razão, à consciência de que nós estamos aqui
para o aprimoramento espiritual, o desenvolvimento de virtudes. O Espiritismo nos orienta que não basta apenas resistir ao mal. Ah, mas eu não faço mal, já está muito bom. Não tá. A gente tem que fazer o bem também, gente. Então, não é só, eu não faço mal, já estou quites com a espiritualidade, já vou subir direto e reto lá para o nosso lar, né? Até porque nosso lar é aqui na crosta. Nosso lar não é um lugar, assim, um mundo feliz, né? Mas nosso lar já estava bom demais a gente ir, né? Mas a gente vai o quê? A gente vai entendendo, né, que a gente está aqui para fazer esse aprimoramento e que esse aprimoramento a gente tem que fazer através do bem, das boas ações, né? Então, hoje nós aprendemos que a paixão ela tem nuances, né, que seus limites são o uso da razão e da consciência. Aprendemos que para nos modificarmos a gente precisa se conhecer. Só vai se modificar aquele que se conhece. Se conhecer, às vezes, não é tão bom, porque a gente vai começar a trazer à tona as nossas sombras, aquilo que fica escondido, que às vezes nem a gente sabe que a gente tem, mas a gente tem. Então, o autoconhecimento, quanto maior, ele vai trazendo à tona todas essas questões. Mas ali vão estar as nossas imperfeições. E ali a gente vai poder pontuá-las e começar a trabalhar para eliminar em nós. Se não for nessa encarnação, vai ser... a gente é imortal, ainda vai vir muitas e muitas vezes, né? Então, nós estamos lutando constantemente contra nós mesmos, para a gente desconstruir, sabe? Aquele espírito velho, aquela personalidade antiga, com aquelas crenças, com aquelas manias de antigamente, para a gente trazer o quê? Um espírito novo, um espírito que vem liberto de tudo isso, um espírito que sabe que precisa dominar, através da razão, os seus desejos, os seus impulsos, e que assim... às vezes a gente pode não viver esse prazer que a materialidade proporciona, mas o prazer que nós vamos ter como espíritos imortais, isso não tem comparação com o prazer das sensações no mundo material. Então, que a gente possa, né, ser luzes, porque nós somos luzes, né, cada vez mais fortes, e a iluminar um caminho que é comum a todos nós, que é o caminho da evolução. Muito obrigada. Muito obrigada por toda essa explanação do tema de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, levante a mão. Vamos ver. Alguma dúvida ou alguma colocação? Oba, tem duas. Põe ali a primeira. Tem ali. Eu queria agradecer, palestra ótima, você é excelente, bem clara, assim, sabe? Na verdade, seria legal, assim, de repente, é uma colocação, não é nem uma pergunta, né? É difícil superar as paixões, mas é o que você falou. A gente tem que tentar se conhecer, entrar dentro da gente para, né, para superar algumas coisas, né? Eu preciso também superar muitas coisas. Né? Acho que junto, todo mundo, né? Estamos juntos. Mas, por exemplo, a paixão pelo vício, eu acho muito... Eu acho que é a pior, não é o meu caso, né? Mas, graças a Deus, mas é a pior, né? Não sei, é a que a gente mais tem que vibrar. Se puder falar um pouco sobre isso. Olha, o vício... eu tenho um vício. Alguns, assim, né? Mas um que eu tenho, assim, é ficar mordendo aqui o dedinho, assim, sabe? Gente, isso aqui já é difícil você largar, né? Porque a gente está estressada, aí você morde aqui, parece que dá um alívio, né? Então, o vício é muito difícil, porque ele proporciona uma fuga, proporciona um prazer, né? As drogas são prazerosas, não tem como a gente negar que a droga não é uma atração pelo prazer que ela dá, porém... a consequência depois da droga
ladeira abaixo, né? Mas o vício é isso, no primeiro momento ele atrai, depois ele te escraviza. Então a gente acha que, né, a maioria das pessoas que tem vícios, eu incluo esse pequenininho aqui também, não, eu posso viver sem isso, né? Eu posso controlar, mas a gente não controla. Por quê? Porque precisa vir essa vontade, né? Então, o vício, nos estudos que eu faço, né? Eu entendo que a melhor coisa é a gente usar um daqueles 12 passos, né? Vocês conhecem os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, né? Então, eles têm 12 passos ali, que é uma terapia para aquela pessoa que é viciada, ela seguir. Mas eu acho que o melhor deles é esse, sabe? Apenas por hoje, só por hoje. Então, vamos um dia de cada vez, né? Então, só por hoje eu não vou fumar, só por hoje eu não vou usar droga. E aí, a gente vai, esse só por hoje, e chega um momento em que a gente percebeu que a gente não sente mais falta daquilo. Entendeu? Então, o vício é uma doença, é um espírito necessitado. Pode ser que ele trouxe de encarnações passadas? Pode, mas pode ser que pelo livre-arbítrio dele aqui, ele resolveu também fazer uma inserção nesse mundo aí dos vícios, né? E o vício inclui jogo, que está muito hoje em dia, inclui sexo, inclui comprar, né? Inclui aqui morder o dedinho, inclui um monte de coisa. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção, mas é muito difícil mesmo você dominar um vício. Mas eu conheço um exemplo de uma pessoa que era viciada em crack e ele conseguiu sair. Mas porque ele quis, né? Então, é possível? É possível, mas a pessoa precisa querer muito. E lembrar que um vício vai ser um adicto para toda a sua existência, provavelmente vai levar um pouco dessa lembrança para as encarnações seguintes, então vai ser sempre uma tentação, um viciado é um adicto, né, nesta existência pelo menos, até o fim da sua vida. Então, controlar os ambientes, controlar tudo aquilo que possa levar você a utilizar, porque a gente nunca está seguro. O vício, quando é um viciado, o vício é maior do que a gente, mas a gente tem essa força, a gente tem essa condição se quiser. Tá bom? Mais alguém? Mais uma pergunta. Eu não queria fazer. Olha, tem mais uma ali. Mais uma ali. Pronto. Parabéns. Obrigada. Muito linda. Emmanuel, ele sempre fala do uso da vontade. Então, nesse caso, como você citou, a dificuldade que nós temos de nos libertar dos vícios, é uma dificuldade fazer o uso dessa vontade. É verdade, mas a vontade é o combustível, né? É o combustível que faz a gente movimentar. Eu falo assim, o espiritismo, né? Pela minha experiência de vida, ele faz a gente querer mudar, sabe? Por dentro, não sou eu, não é a codificação que é maravilhosa, não são os espíritos que são maravilhosos, não, a gente começa a perceber por dentro que a gente precisa mudar, e como é bom a gente mudar, como é bom a gente poder deixar de ter uma mania, um vício, sabe? Que a gente tem, como é uma conquista. A gente, às vezes, não dá valor para as pequenas conquistas, porque a gente vive nesse mundo muito material, a gente considera conquista aquilo que é material, mas para o espírito imortal, uma vírgula que ele consiga mudar só por hoje, e depois por amanhã, e depois, porque a gente vai nesse conjunto, né? Se ele conseguir mudar, para o espírito é uma grande conquista, é um salto na evolução. Então, que a gente possa permitir que essa vontade persevere, que essa vontade para a gente se mudar, para a gente se melhorar, seja mais forte que tudo. Porque a gente está aqui, além de se modificar, a gente está aqui para se ligar de novo ao nosso Criador, né? Porque a gente, falando mais uma vez na nossa materialidade, eu sempre me incluo nisso junto com vocês, estamos todos aqui aprendendo e tentando nos melhorar, a gente se distancia muito de Deus.
né? Então, essas questões que são para a gente refletir, que o Espiritismo traz, e a gente está aqui para se melhorar e para nos religarmos a Deus novamente, né? Para a gente sentir esse amparo que o Criador nunca deixou de nos dar, apesar da gente estar vivendo num mundo tão difícil, né? Tudo são escolhas nossas. E o livre-arbítrio é sagrado. Você mexer na liberdade de alguém, dá até multa, dá até cadeia, né? Imagina para Deus que nos criou e que sabe que a gente vai crescer como? Através desse nosso livre-arbítrio. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Roseli. Vamos agora acalmando os nossos pensamentos e vamos nos doar num ato de amor para as vibrações, desejar o melhor para o nosso próximo e a todos que nós achamos que estão necessitados. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Vamos vibrar para o nosso querido planeta azul, vibrando paz, harmonia, discernimento para todos que aqui vivem e para tudo. Vibremos. Vamos vibrar agora para aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, vibrando para os nossos irmãos que estão na longa permanência das casas André Luiz, para que eles tenham uma luz, muito amor, compaixão. Vibremos. Vibremos agora para os nossos lares, para os lares dos nossos familiares e dos nossos amigos, desejando paz, harmonia, amor, alegria, saúde para todos. Vibremos. Mestre Jesus, nos abençoe, dizendo que nunca estamos sós, que o Senhor sempre esteja com a gente, na sua presença de luz, de amor, de compaixão, nos guiando, nos orientando em nossos caminhos, para que possamos fazer as escolhas boas do lado do bem e do amor. Que assim seja. Vamos agora ao passe coletivo. Eu vou ler agora as considerações do passe. O passe é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo ambiente, com o auxílio da espiritualidade e dos companheiros passistas, na emissão do passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de todas as nossas necessidades, nos amparam individualmente. Vamos chamar então a nossa companheira Carla para dirigir o passe de hoje. Boa tarde a todos. Convido os trabalhadores para se posicionarem. Realizaremos o passe coletivo e, na sequência, o passe à distância. A todos aqui presentes e aos amigos que nos seguem pelas redes sociais, vamos unir nossos pensamentos em amor e elevemos serenamente o nosso pensamento até Deus,
a Jesus, nosso irmão e mestre querido, e aos amigos da espiritualidade que nos assistem e são conhecedores das nossas necessidades. Pedimos, nos auxilie, nos proporcionando a paz e a harmonia que tanto necessitamos, e buscamos para minimizarmos as dores e os sofrimentos e as nossas angústias. Harmonizados e esperançosos, vibremos bem-estar, saúde, equilíbrio e paz. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora o passe à distância. Roguemos. Quem quiser mentalizar e pedir por mais de um assistido, pensar alternadamente nos entes queridos que vai representar. Vibre intensamente, bem-estar, saúde, equilíbrio e alegria. Que as nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde estiverem e se multipliquem em luzes de auxílio. Vamos a Jesus. Agradecidos a Deus, Pai misericordioso, e esperando retornar para prosseguir com o tratamento na próxima semana. Assim seja, graças a Deus. Nossos agradecimentos e gratidão a todos os trabalhadores. E agora, para aqueles que gostam de estudar, o tema da próxima semana será o Consolador Prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 a 8, de Allan Kardec. Agora, então, vamos também aos recadinhos da casa. Nós temos até sexta-feira o Bazar Beneficente Especial do Dia das Crianças. Venha conferir. O segundo recado é uma captação de padrinhos. Ainda dá tempo de se inscrever. O programa de apadrinhamento tem como finalidade criar laços familiares e de amizade com os pacientes atendidos na unidade de longa permanência. E teremos uma captação de padrinhos nos dias 19 e 26 de outubro, às 9 horas, lá na unidade de longa permanência em Guarulhos. Se você quer saber mais, inscreva-se pelo telefone 11 99803 2124. Vamos iniciar também a campanha Sacolinha de Natal. Chegou aquela época do ano que você, sua família e amigos podem contribuir com um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a doação, os mais de 520 pacientes atendidos na unidade de longa permanência poderão receber presentes de Natal. Para ajudar, basta retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal ou realizar uma doação com qualquer valor, via Pix, depósito bancário. A chave de Pix é centroespírita@nossolar.org.br. Para saber como fazer, procure um de nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. Também tem o hot site da campanha, acessando o nosso site
www.nossolar.org.br. Agradecemos a todos pela colaboração e participe sempre. Temos também esse mês o encontro com a cultura espírita. Nesse mês temos Paulo Henrique de Figueiredo como tema A Felicidade está onde ninguém imagina. No dia 26 de outubro, sábado, às 17 horas, na Unidade Santana, e no dia 27 de outubro, domingo, às 17 horas, na Unidade de Vila Galvão. Os autógrafos com Paulo Henrique e a abertura musical será com o Coral Lírios. Grupo de apoio do estudo do relacionamento familiar. Para quem está enfrentando dificuldades no relacionamento familiar, seja no âmbito interpessoal com os outros, sejam casais, filhos, irmãos, pais, companheiros, parentes, e intrapessoal, como se relacionam com os próprios sentimentos, emoções, questionamentos, na convivência familiar. Serão 4 encontros no mês de novembro, das 19 às 21 horas, na Unidade Santana. Participe, inscrições e mais informações no plantão de orientação. E agora agradecemos a esse público maravilhoso que aqui se encontra e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Desejamos a todos uma ótima semana e esperamos encontrá-los na próxima semana. Vão com Deus e tenham um ótimo retorno aos seus lares. Muito obrigada.